Boa noite, turma. Então, vamos para a correção, né, da nossa atividade que foi passado ontem para vocês e hoje a gente vai corrigir, tá? Então, começando aqui com a primeira questão, ele coloca para a gente, né, que a demanda mensal do item JJL é de 450 unidades. Os custos de obtenção são de 40 por pedido. O item é comprado de terceiro, sabendo-se que a taxa de custo unitário é de 275 ao ano e que o item de estoque médio é de 65 unidades, contendo aí uma capacidade de produção de 60 por ano, né? Os lotes de compra são de 600 unidades por lote, né? E o custo de armazenagem é nulo, então é zero, tá? A partir do momento que ele coloca é nulo, é zero, não tem. Determine os custos de estoque. Aí ele dá a alternativa A, de 13 anos, né? Não, 13 por ano aí. Alternativa B, 15, C, 20 e D, 10. Então, o que ele está pedindo aqui somente da gente, né? Que a gente determine os custos de estoque por ano. Na nossa planilha, temos na nossa planilha que a gente obteve, né, na segunda-feira, ele ensina o CT, né, que é a demanda por tamanho do lote vezes o custo do pedido. Ele ensina pra gente o CA, que é o custo unitário vezes o estoque médio. Ele ensina também o CT mais o CA, que é o resultado de um e do outro, né, resultado final. E o giro de estoque, né? O giro de estoque que é igual aí o tamanho do lote e a capacidade de produção. Se a gente observar, todos esses pontos, né, que a gente aprendeu na última aula, todos eles se encontram no enunciado. Só que esse enunciado, o que ele está pedindo da gente? Lembra que eu falo para vocês que é para vocês sempre prestar atenção no que se diz no enunciado? O enunciado é o importante, né? Porque do enunciado a gente tira todo os pontos principais para desenvolver o cálculo. Só que aí tem a pergunta final, né? Sempre tem aquela perguntinha final. Então aqui ele está pedindo determine o custo de estoque do ano, tá? Então como é que a gente vai determinar o estoque do ano, né? Primeiro, tá? A gente pega a nossa quarta formulazinha lá da nossa aula que a gente teve na segunda-feira, somente a última fórmula. Por que a gente só vai pegar a última fórmula? Porque aqui ele só está pedindo o custo do ano, custo de estoque do ano. Ah, professora, eu fiz todos. Como é que tu fez todos, né? Tu fez o CT, que é demanda por tamanho do lote vezes o custo. Tu fez o CA, que é o custo vezes estoque médio. E tu fez o CT mais o CA. E por último, tu fez o giro de estoque. Perfeito. Se tu fez, pelo menos tu conseguiu aí desenvolver, né, a fórmula toda, porque no nosso próximo passo a gente vai precisar sim resolver todas as quatro fórmulas que ele traz pra gente. Só que no momento a gente quer encontrar somente o custo de estoque por ano, né? Então, qual é o custo? Qual seria aí a fórmula para encontrar esse estoque? É o giro do estoque, tamanho do lote sobre a capacidade. Então, temos o tamanho do lote? Temos. Ele coloca aqui que é 600. Tem uma capacidade? Temos também, que é a capacidade de produção, que é 60. Então, vamos lá. G, né, que eu faço a abreviação de giro de estoque, pega as duas primeiras siglas aí, igual a 600, né, que é lotes de compra, tamanho de lotes, ou pode ser lotes de compra, tá? Pela capacidade de produção, que é 60 por ano, tá? Então, pega os 600 por 60, G é igual a 10, né? 10 por ano aí. Então, tem na nossa alternativa? Tem, né?
a gente encontrou rápido e fácil. Tá aqui é a letrinha D, que ele mostra pra gente. Olha aí, ó, coloquei aí o jogo do velhozinho para se destacar. Bateu certinho, bateu. Professora, né? Você deve estar perguntando por que eu não tenho que fazer todo o cálculo? Gente, porque não é preciso. Aqui, por mais que o contexto, o enunciado, dê todos os pontos para a gente desenvolver a fórmula toda, mas a única coisa que ele está perguntando da gente é que a gente determine o custo de estoque por ano. Então, qual a fórmula mais adequada para mim determinar esse resultado? É o giro de estoque, pegando a capacidade, tá, o tamanho do lote e a capacidade de produção. Então, olha só como eu encontro mais rápido, né, o resultado, porque vocês ia demorar um pouco mais desenvolvendo lá o CT, o CA, o CT mais CA. Então, aí, para obter um resultado mais rápido, é simples. Ler o enunciado e ver realmente o que ele quer, né? E se ele quer. E se ele está me pedindo aqui que ele quer somente o custo de estoque por ano, tranquilo. Tá? Então, a primeira é fácil, né? Vocês estão vendo, muito fácil. A gente encontra aí rapidamente o resultado. Vamos para a segunda questão. Agora sim, gente. Ele coloca aqui: a empresa possui os seguintes dados e me dá as três alternativas. Determine o valor do CA, determine o valor CT e determine o valor giro de estoque. Então, ele me dá três opções aí que ele está solicitando o resultado, tá? Então, vamos tentar resolver o primeiro aqui, o nosso CA. Lembra? Demanda sobre tamanho do lote vezes o custo do pedido. Pois é, então CT igual a demanda sobre lote e o custo. CT, ele quer a demanda. Qual a demanda que ele está trazendo aqui nos dados que ele apresentou para a gente? A gente vê que a demanda, né, é de 40 mil, certo? Então, colocar 40 mil aqui. Agora, vamos encontrar o tamanho do lote. Ele fala que o tamanho do lote empresarial é empresarial, tá? Esqueci do Lzinho aí, mas é empresarial. Demanda sobre o tamanho do lote empresarial, que é de 132. Professora, eu preciso colocar 132 metros? Não, gente, porque aqui ele está só identificando que o tamanho do lote empresarial é de 132 metros, mas na fórmula ele não pede lá, né, que tu coloque em metros quadrados o tamanho do lote. Não, ele só tá querendo o tamanho do lote. Pronto, fechou. Então, tu vai colocar... tu pega, né, sobre 40 mil sobre 132. Tamanho do lote, ó. Sobre 32 vezes o custo do pedido. Qual o custo do pedido que ele colocou pra gente aqui? É 45, né? Olha o CP aí. 45. Então, 32, tá bom? 40 sobre 32, tá? Vezes o custo, nosso CP, que é 45. Então, até aqui, tranquilo, tá? A gente já conseguiu formularzinho, colocar em ordem nossa fórmula, resolver ela. CT, resolvendo primeiro, né, o que? 40 sobre 132, vai dar 303,3. E aí a gente pega vezes, né, 45, que aí a gente obtém um resultado de 303,3 vezes 45, vai dar aí 3.636,35, né? Então, ao resultado que a gente já encontrou o valor da alternativa A, tá? E qual o valor da alternativa B que ele tá pedindo? Então, vamos lá. Alternativa B, tá? Ele pede aqui o nosso CA igual custo unitário vezes o estoque. Então, olha só, custo unitário vezes o estoque médio. Custo unitário é de quê? 98, né? E o estoque médio,
que ele mostra pra gente é o custo médio, né? 87. Então, CA igual 98, né? Vezes aí 87. E aí a gente obtém o resultadozinho de 8.526, né? Então, a gente encontrou a alternativa A gente encontrou a alternativa C. Professora, eu preciso encontrar o CA, o CT mais CA? Então, turma, fica opcional porque aqui ele não pede também, né, a soma o resultado dos dois, do CT e do CA. Mas eu coloquei para a gente não perder a linha de raciocínio. Mas, se por acaso você fez aí e não colocou o CT e o CA porque não pede, tá, não tem problema, tá bom? Fica tranquilo. É que nem em relação àquela primeira questão. Não precisou rodar tanto para encontrar a alternativa certa, né? Aqui é a mesma coisa. Eu coloquei porque eu já fiz direto, né? Então, já foi na prática assim, eu fui colocando. Quer ver? Aqui, ó. Eu coloquei porque já tá na minha cabeça, então eu segui logo a fórmula toda. Mas o que ele pede da gente, relembrando novamente, é somente o valor do CA e o valor do CT, né? Duas alternativas e o giro de estoque, tá? Então, eu coloquei a mais aqui, mas tem problema. Então, sabemos aí que o CT mais o CA é o quê? É a soma, né, do resultado total aí dos dois resultados que encontramos. Olha aí. Então, aqui fica opcional, né? Essa terceira opção aqui que eu coloquei, o nosso CT mais CA. Fica opcional porque ele só me dá 3 alternativas que eu tenho que determinar o valor, tá? Ele não pede para mim determinar o valor total do CA e do CB e do CT, tá? Então, vamos lá para a terceira alternativa. A terceira alternativa ele pede o giro de estoque, né, igual ao tamanho do lote sobre a capacidade. Então, tamanho do lote, né, a gente sabe que o tamanho do lote é de 132 e a capacidade que ele mostra pra gente aqui é de 345. Então, G igual a 132 sobre 345. Que obtém o resultadozinho pra gente aí de 0,38. Então, perfeito? Encontramos o resultado, né, dos 3 pontos que ele solicita aí pra gente. Então, a primeira questão ele solicita somente um, que é o GE. A segunda ele solicita somente 3. Eu coloquei mais um aí porque foi na minha cabeça, eu fui desenvolvendo, né, para colocar aqui para vocês, mas é opcional, tá, gente? Aqui, ó. Mesma coisa seria opcional se você estiver seguindo todo esses 4 cálculos aqui na primeira questão, tá? Então, aí é prática, né? A gente vai praticando, aí conforme nós vamos praticando, a gente já é automático em colocar todos os pontos certinho, mesmo não pedindo, mas a gente coloca lá, né? Então, vamos lá. E vamos para a terceira questão, né? Que ele coloca aí, ele pede da gente o resultado de atividade anterior para preencher o gráfico, né? Colocando os 3 resultados, pontos gráficos aí, somente o resultado que ele tá pedindo. Então, lembra lá do nosso slide? No nosso slide, ele mostrou um gráficozinho pra gente, né? Ele tem toda a descriçãozinha ao redor do nosso gráfico. Então, como é que a gente vai preencher o nosso gráfico? Primeiro, a gente pega o nosso resultado do nosso CT, que é o custo total. Lembra que o nosso CT é o custo total, tá? Então, onde é que fica o custo total? Então, tem toda uma sequência lá no nosso gráfico na última aula que ele mostra pra gente. É só seguir aquela sequência lá que a gente encontra a posição desses resultados no gráfico. Eu coloquei de acordo que tá lá para vocês não se confundir, tá? Até porque a gente não vai trabalhar muito com gráfico, somente com os cálculos, mas aqui eu preciso apresentar para vocês os pontos de como é que ficaria, né? Então, olha só. Custo total, tá? O nosso CT. Até coloquei um traçozinho vermelho para identificar o CTzinho aí.
custo total. Aqui temos, no outro temos aí, em busca do nosso resultado do CT mais o CA. Por que, né, o CT mais o CA que a gente busca? Porque lá no nosso gráficozinho que ele mostra pra gente, ele traz ele traz pra gente o custo de armazenagem e o estoque de manuseio. Então, com o resultado total do nosso CA e nosso CT em atividade da logística, do custo logístico, né, é apropriado que o resultado ele se obtenha no meio, tá bom? Eu até adiantei aqui, mas esse 0,38 aí, a gente sabe que é o nosso GI, né, que está na formulazinha. Mas depois a gente vai pro nosso GE. Mas enquanto aqui no traçozinho do meio, tá, em vermelho, é o nosso resultado total do nosso CT e do nosso CA. Tá bom? E aí a gente vai pro nosso resultado final, que lá no nosso gráfico, ele apresenta pra gente o estoque, né? Então, se ele representa o estoque, esse 0,38 aí tá representando o nosso giro de estoque, tá? Então, o gráficozinho ele ficaria dessa forma, tá bom? Respondido dessa maneirazinha aí. Então, não vou pedir na prova e nem vou pedir em próximas atividades, não. Mas eu precisava apresentar para vocês como é que ficaria esse número dentro do gráfico, já que eu coloquei, né, na explicação, tá bom? Então, não é difícil, também é um ponto super fácil, que é a questão de identificação, até porque o gráfico que eu coloquei foi um gráfico bem simples, que eu coloquei lá para vocês, e aí tem todo lá a identificaçãozinha, depois vocês dão uma olhada no gráfico aí e confirmam, né? Lembrando que 0,38 é o estoque, tá? O 13.000 aí que mostra pra gente 636,35 é o nosso CT, é o custo total, tá bom? E esse ponto esse 22.000 aí, 162,35, tá? É a soma total aí do nosso CT mais o nosso CA, tá bom? Então aí essa é a nossa atividade de correção, tá? Se vocês conseguiram bater o mesmo valor que o meu, parabéns, tá bom? Se vocês observaram que houve algum errozinho aí na hora de digitação, vocês me falam, tá? Que nem na última atividade que eu fiz, que foi uma troca lá de 255, né? Por 225 por 255. Mas aí não tem não, que eu já olhei e reolhei novamente, mas quem sabe, né? Então, é isso, turma. A correção é essa, tá? Vou mandar pra vocês e aí vocês seguem esse passo a passo.